Boa noite a todos, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos para a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Hoje nós vamos convidar a nossa irmã Jade, representando a mocidade da nossa casa, para fazer a leitura da nossa página. Livro Estude a Vida, de Francisco Xavier e Valdo Vieira, por diversos espíritos. Em torno da regra áurea. Quanto mais se adianta o progresso, mais intensamente se percebe que a vida é um condomínio. Partilhamos, em regime de obrigatoriedade, o ar ambiente e a luz solar que nunca estiveram sob nosso controle. E em nos referindo aos bens que retemos na Terra, quando na condição de espíritos encarnados, à medida que solucionamos grandes questões de interesse coletivo, quais as da justiça, da economia, do trabalho, da provisão ou moradia, mais impelidos nos reconhecemos a observar o direito dos outros. Seja num edifício de apartamentos ou numa fila de compras, as nossas conveniências estão suspeitas à tranquilidade dos vizinhos. Civilização e cultura baseiam-se no espírito de equipe, com a interdependência de permeio. Princípios idênticos prevalecem no reino da alma, convocando-nos o livre-arbítrio ao levantamento da segurança e da felicidade de todos aqueles que nos comungam a experiência. Sem nenhuma pretensão da natureza política, a doutrina espírita funciona atualmente no campo religioso da humanidade, por mecanismo providencial de alertamento, induzindo-nos ao concurso natural e espontâneo na edificação do bem comum. Por séculos e séculos conservamos no mundo ignorância e carência, guerra e criminalidade, em nome da vontade de Deus. Entretanto, o Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo, que veio estabelecer a fraternidade entre os homens, pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus, se formássemos entre as vítimas da penúria e das trevas de espírito. Usemos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões, na construção dos tempos novos. Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia, amor a deslocar-se da teoria para erguer-se na vida prática. A regra áurea, para completar-se devidamente, não se restringe à estrutura negativa. Não faça a outrem aquilo que não deseja. E sim, exige plena observância da forma positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. Agradecemos a nossa irmã Jade pela leitura da página e convidamos a todos os irmãos para que possamos unir os nossos pensamentos e podermos fazer a nossa prece inicial, dizendo assim: Amado Mestre Jesus, amado Pai, te agradecemos por mais esta bendita oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome para realizarmos a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Que possamos, Senhor, estar de mentes e corações abertos para melhor assimilarmos os Teus ensinamentos de amor e assim podermos utilizá-los no nosso dia a dia, buscando o nosso melhoramento moral. Abençoa a cada um aqui presente, Pai, para que possa receber o de que necessitam. Que o Teu amor e a Tua luz envolva a todos e também aqueles irmãos que se encontram em dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais. Que o Teu amor e a Tua luz, Pai, possa envolver a esses irmãos, trazendo-lhes o alívio e a força necessária para continuarem a sua caminhada evolutiva. Agradecidos, Pai, por esta oportunidade
de podermos, neste momento, voltar os nossos pensamentos a Ti e vibrarmos por toda a humanidade, para que o bem possa se instalar no coração de todos e possamos, o quanto antes, vivenciar esse mundo de regeneração. Abençoa, Pai, a nossa irmã que fará o estudo da noite de hoje, que ela seja inspirada e nos traga as palavras necessárias para as nossas reflexões e possamos assim, Senhor, fazer um bom uso desses ensinamentos. E assim, Mestre querido, agradecidos sempre pelo Teu amparo, que possamos assim dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema Padrões Morais e Sociedade, e a referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. E será a nossa irmã Márcia Henriques que nos trará o estudo. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos da Casa de Isaac Lima. Mais uma vez aqui estamos para estudarmos essa doutrina de amor, essa doutrina consoladora, agradecendo sempre a Deus por esta oportunidade. Hoje estudaremos os padrões morais e sociedade e temos como referência o Evangelho segundo o Espiritismo. O progresso de cada pessoa ocorre de forma individual. Não cabe a ninguém responsabilizar terceiros pelas próprias faltas. Portanto, devemos sempre buscar nosso crescimento como individualidade. Somos responsáveis por aquilo que fazemos e temos que arcar com as consequências de nossos atos. No livro da Esperança, Emmanuel nos reporta Jesus, lembrando-nos que ele partiu a semear e que se nossa colheita for farta ou recebemos a penúria, devemos ao solo que preparamos para a semeadura. Nossa conduta e nossa existência, nossa conduta moral, ela faz parte da preparação do nosso próprio solo, para que consigamos colher os frutos dessa semeadura. E de que forma podemos fazer isso, se não começarmos da nossa própria conduta moral? Deus nos outorgou a bênção da reencarnação para o nosso progresso individual, mas junto a essa bênção, deu-nos o livre-arbítrio. Nosso progresso moral sempre estará atrelado às nossas escolhas. No livro Jesus do Lar, capítulo 19, Jesus diz a Tadeu que se ele procura a alegria e a felicidade do mundo inteiro, passe a proceder com os outros como desejasse que os outros procedessem com eles. E isso está contido na lei divina quando falamos amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Quando observamos a forma como nos conduzimos em nosso plano encarnatório, vamos perceber que diversas vicissitudes se impõem diante de nós. Mas nós, espíritas, temos a responsabilidade
de sabermos como nos conduzir moralmente, porque somos conhecedores dessa doutrina, conhecemos causas, conhecemos os efeitos. Então, cabe a nós a vigilância dessa conduta. Estamos vivendo um momento de uma prova muito importante da atualidade. Um vírus está abalando todo o planeta e estamos observando as mais diversas reações no comportamento da humanidade, desde a empatia até o egoísmo gritante. Eu vejo nessa pandemia uma oportunidade singular de buscarmos nosso progresso moral e espiritual, auxiliando dentro de nossas possibilidades, orando por todos. Vejo a solidariedade florescendo e o egoísmo despontando nos corações endurecidos. Na Gênese, Tadeu nos ensinou que a humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais elevadas. E por isso, se despoja das fraldas da infância e se lança impelida por uma força irresistível para margens desconhecidas, em busca de horizontes menos limitados. É o crescimento moral. Quem quer que acredite no Espiritismo e suas consequências, terá compreendido que esta doutrina abre à humanidade uma estrada nova e lhes desvenda os horizontes do infinito. Cabe a nós escolher as nossas próprias estradas. Vivemos em sociedade. Não somos mais neandertais. Precisamos nos unir aos nossos irmãos. Precisamos ajudar, estender as mãos. Nossas condutas também podem seguir como exemplo. E se forem boas, teremos uma grande responsabilidade no progresso de nosso próximo. Já um mau exemplo pode acarretar uma grande debandada de infelicidades para nós e para o nosso próximo. Liberdade. Temos a liberdade de agir, mas temos a responsabilidade por essas ações. Todo o mundo está sofrendo grandes transformações. Vemos a maldade, a maledicência, o egoísmo, a falta de solidariedade. Mas nós, enquanto espírita, enquanto conhecedores dessa doutrina, deste legado que Kardec tão carinhosamente codificou para nós,
nós temos uma responsabilidade muito maior, porque nos foi divulgada a verdade, e a verdade nos liberta. Falhamos, somos seres passíveis de erros. Estamos nesse planeta para expiar nossos débitos. Mas sabemos que a única forma de buscarmos o nosso progresso é nos conduzirmos de forma a seguirmos todos os ensinamentos que nos são deixados. Igualdade. Todos somos iguais perante Deus. E, no entanto, vivemos num mundo em que a igualdade é tão discrepante. Mas são provas. São provas que nos são impostas para que possamos fazer nossas escolhas. E essas escolhas devem sempre seguir o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da caridade. Senão, nunca alcançaremos a igualdade plena, onde todos se respeitem, onde todos se amem incondicionalmente, onde todos possam dar as mãos, sem mácula, sem preconceitos, sem ambições, sem tentarmos nos sobrepor àqueles pequeninos que ainda estão junto conosco no mesmo estágio de evolução. Fraternidade. Aquilo que aprendemos no nosso dia a dia, a estendermos essa mão, a olharmos o nosso próximo como um filho de Deus, como tal, nosso irmão em Cristo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se aplicadas na íntegra. Ora, meus irmãos, o caminho é tão simples, deixado com tanto amor para nós, e ainda conseguimos tropeçar na nossa cegueira. O amor de Deus por nós já é um grande exemplo do amor que temos que ter por todos os seus filhos. E, no entanto, nos deparamos com um quadro tão triste em que as pessoas, por ambição, por vaidade exacerbada, acabam passando por cima de valores essenciais da nossa sobrevivência. Padrão moral. O que é esse padrão moral? Se não seguir os ensinamentos de Jesus. Ele, que foi o nosso maior padrão, o nosso maior exemplo de moral exacerbada, o nosso maior exemplo de humildade, nosso maior exemplo de amor. Eu sei que no mundo em que vivemos,
Fácil é falar, mais difícil é seguir. Tantos atropelos, tantas provas difíceis que às vezes nos tornam engessados para darmos o nosso próximo passo. Mas temos tantos exemplos que eu acabei de citar ao nosso favor. Exemplos do bem, exemplos deixados por nosso Mestre através do Evangelho. Estamos vivendo, volto a dizer, um momento de grandes provas. Muitas lágrimas foram derramadas e ainda são e ainda serão. Corações dilacerados pelas perdas, mas cabe a nós entender que é chegado o momento de nos unirmos pelo amor do Cristo e nos ajudarmos. Não somente aqueles que estão próximos de nós, mas como a todos aqueles irmãos de caminhada. Somos uma pátria do Evangelho. Temos a possibilidade de buscarmos na doutrina espírita as respostas que necessitamos em nossas dúvidas de como caminhar. Nossa conduta nesta caminhada deve seguir este exemplo, este legado de amor que o Mestre nos deixou. Existe uma música que eu sempre cito nos meus estudos. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Estamos no momento em que precisamos olhar para dentro de nós, reavermos os valores que aprendemos, colocarmos em prática. Nossos padrões morais, como diz o tema, estão muitas vezes distorcidos pela falta de fé, de confiança, pela falta de observância do orai e vigiai. Tropeçamos nos nossos próprios erros. Tropeçamos nas nossas próprias dúvidas. Deixamos de olhar para o alto e pedir forças e orientação divina. É tudo tão simples. Está tudo diante de nós. As oportunidades de trabalharmos na seara do bem nos chegam de diversas formas. É com alegria que vejo hoje profissionais incansáveis se dedicando aos nossos doentes, numa luta diária para que eles possam
tirar daqueles leitos aquelas almas desesperadas. É com alegria que vejo a sociedade se mobilizando na coleta de alimentos para distribuírem para os nossos irmãos que se encontram na penúria. Mas também é com muita tristeza que vemos pairar o egoísmo, a vaidade, a ambição. Irmãos destruindo irmãos. Mas não devemos nos desesperar, porque até por esses irmãos que ainda se encontram moralmente perdidos, temos que orar para que, como nós um dia se desponte diante deles essa seara de amor, seja através do Espiritismo, porque sabemos ser o Espiritismo uma doutrina esclarecedora e consoladora. Mas de onde quer que venha, de onde quer que possamos receber as orientações divinas, já terá valido a pena. Nossa sociedade haverá de estar cada vez mais unida. Nosso caminho haverá de estar cada vez mais florido, se buscarmos sempre o amor ao próximo, se buscarmos sempre nos tornarmos o verdadeiro homem de bem. O Espiritismo nos deixou a lei do amor, contidas nas leis morais. A lei do amor, lei de sociedade, lei de caridade. Está tudo lá. Basta que nós busquemos e haveremos de encontrar a resposta exata para cada dúvida, o caminho certo a seguir, a luz no final do túnel. Novamente digo, temos que buscar essa luz, temos que buscar este caminho. Estamos caminhando lado a lado com nossos irmãos em Cristo. E se nada fizermos pelo progresso desses irmãos, auxiliando esses irmãos, nada estaremos fazendo por nós. Porque sempre que fazemos um bem ao nosso próximo, estamos também fazendo um bem a nós mesmos. Vamos refletir dia a dia o que temos feito da nossa existência, como temos conduzido o nosso dia a dia, como temos feito em prol da caridade. O que temos feito de bom. Esse é o caminho para o nosso progresso moral. E não há outro que não seja seguindo o caminho do bem. Que possamos refletir sobre esse momento que estamos vivendo e possamos transformar essa dor
no exercício diário de aproximação com o alto. Oremos por todos esses seres que estão trabalhando incansavelmente, sejam nos leitos de hospitais, sejam nos abrigos, seja onde for. Oremos por todos esses irmãos, para que Deus dê a força necessária a todos nós para juntos e com fé superarmos todas as dificuldades. Não somos sós. Não somos responsáveis somente pelos nossos atos. Somos responsáveis por aquilo que também deixamos como exemplo ao nosso próximo. Nossa conduta moral é o passo a passo para o nosso progresso espiritual. Mas também, se não abrirmos nossos olhos, se não despertarmos para o amor ao próximo, estaremos parados diante desse progresso. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Que Ele continue nos amparando, nos enviando bons espíritos para nos fortalecer e nos dando sempre a oportunidade de continuarmos caminhando na conduta do bem. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Nós agradecemos a nossa irmã Márcia Henriques pelas palavras que nos trouxe, fazendo-nos refletir, e que possamos então agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos esta noite para podermos estudar um pouquinho mais dos teus ensinamentos e podermos assim também vibrar por todos os irmãos que se encontram em situações difíceis, necessitados do amor, da compreensão, da cooperação de cada um de nós. Que o teu amor e a tua luz, Senhor, possa envolver a todos os irmãos que estiveram conosco na noite de hoje e possam também essas vibrações estender-se por todos os irmãos necessitados. Te agradecemos e rogamos que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que nós possamos nesses momentos, meus irmãos, ficar em vibrações à distância por todos os irmãos que passam nesse momento pelas nossas mentes, que possamos estar mentalizando-os, ouvindo a música até o final, para que essas vibrações elas cheguem até a espiritualidade amiga e sejam assim direcionadas até esses irmãos tão necessitados. Muita paz.